Deuteronômio, capítulo 30. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Versículo 19. As palavras do Senhor deveriam ser transmitidas de geração em geração. Aos pais, cumpria a instrução de sua descendência, de forma que esta também fizesse o mesmo a seus filhos e assim por diante. Mas o Senhor, em sua onisciência, sabia que os filhos de Israel não cumpririam o propósito para o qual foram chamados, de forma que chegaria o tempo em que seriam espalhados entre todas as nações, às quais Deus os lançasse. Ao mesmo tempo, porém, o Senhor deixou expressa sua misericórdia pela promessa de trazer de volta aqueles que se voltassem para Ele de todo o coração e de toda a alma e que dessem ouvidos à sua voz. Ele os restabeleceria na terra da promessa e circuncidaria o coração deles e de sua descendência. Nós encontramos neste capítulo uma belíssima descrição da graça de Deus e do plano da salvação. O caminho de volta para o Pai sempre foi o mesmo. A salvação sempre foi pela graça. Afinal, quem procurou o casal pecador no Éden? Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quem lhes prometeu a vitória sobre o mal? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quem cobriu a nudez de nossos primeiros pais? Gênesis capítulo 3, versículo 21. Percebem, amados? A grande obra da salvação é sem o auxílio de mãos humanas. A parte que nos cabe é a decisão de aceitar a justiça de Cristo e permitir que o Espírito Santo realize a sua boa obra de santificação em nossa vida. Por isso que o que o Senhor nos ordena não é demasiado difícil, pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. A circuncisão do coração promove o amor, e o amor, a vida. Este é o caminho sobremodo excelente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Porque essa obra representa a ação do Espírito Santo no coração, como está escrito: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27. É uma obra divina, meus irmãos. Se tão somente depositarmos a nossa confiança em Deus e em seu plano perfeito, o seu Espírito agirá em nós e através de nós. Só precisamos aceitar e confiar. Nenhuma obra humana nos recomenda a Deus. Mas se Cristo vive em nós, na pessoa de seu Espírito, então andaremos nas obras que o Senhor de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Deus coloca diante do seu Israel de todos os tempos a seguinte proposta: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. A mesma proposta que foi dada no Éden, quando deu ao homem e sua mulher a liberdade de comer da árvore da vida e de toda a árvore do jardim, mas que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículos 9, 16 e 17. Que foi dada aos antediluvianos, através da escolha de entrar na arca ou permanecer fora dela. Que foi dada a Israel nas palavras de Josué: escolhei hoje a quem sirvais. Josué capítulo 24, versículo 15. Nas palavras do profeta Elias: se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. 1 Reis capítulo 18, versículo 21. E eu poderia aqui citar exemplos em toda a Bíblia. Ou seja, amados, a Bíblia toda deixa bem claro que o amor de Deus trabalha com a liberdade e não com a opressão. Olhe para a experiência de Jó e você verá que o opressor é Satanás. E ele tem trabalhado incansavelmente para destruir os filhos de Deus. Mas louvado seja o Senhor por sua fiel promessa. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Provérbios capítulo 24, versículo 16.
Amém, meus irmãos? Ó amados, o discípulo João, aquele mesmo que era conhecido como Filho do Trovão, Marcos capítulo 3, versículo 17, foi transformado por Cristo em discípulo do amor. E suas cartas, especialmente a primeira, expressam o entendimento que o Espírito Santo deseja nos dar sobre a harmonia entre a lei de Deus e sua graça. Ele praticamente replicou a ideia do capítulo de hoje ao escrever: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. 1 João capítulo 5, versículo 3. Em nome de Cristo, permita que o Espírito Santo circuncide o seu coração e acenda nele a chama inextinguível do amor de Deus, que se revela na obediência aos seus mandamentos, que na linguagem de Moisés não são demasiado difíceis, e na linguagem de João não são penosos, porque eles são vida e bênção. Com muito carinho, paciência e fervor, o Espírito do Senhor apela ao meu e ao seu coração hoje. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Jesus em breve voltará. Coloca em ordem a tua vida e a tua casa. Escolhe, pois, a vida. Oremos, amados. Paizinho do céu, que privilégio nosso poder chamá-lo assim. Pela fé, cremos na obra do Espírito Santo e depositamos o nosso coração em tuas mãos como tua propriedade, para que o teu amor esteja em nós. Ó Pai, e que a tua bênção em nossa vida não seja somente para nós, mas se expanda para o nosso lar e para todos que o Senhor colocar em nosso caminho. Queremos te amar, ouvir a tua voz e nos apegar a ti cada dia mais. Que a tua palavra esteja em nossa boca e em nosso coração, para que possamos cumpri-la. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, circuncidados de coração. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.